Primeiro, é bom deixar bem claro para quem não sabe que o companheiro, amigo, parceiro de SBT, Benjamin Bach, tem ótima relação com Jorge Jesus. Desenvolveu uma relação de camaradagem, amizade, talvez, nos tempos em que o Jorge Jesus e ele moravam ali, eram vizinhos, né? Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando o Benja trabalhava na Fox Sports, morava no Rio de Janeiro, e o técnico português comandava o time do Flamengo, então, obviamente, também morava naquela cidade. E quando um Benja fala sobre Jorge Jesus, você tem que prestar bastante atenção. Veja o que o Benja disse no programa Arena SBT na noite dessa segunda-feira, invadindo a madrugada de O que eu terça. vou falar é o seguinte, Júnior Baiano. Se for para trocar de técnico de novo, troca já. Sabe por quê? Porque o Jorge Jesus recebeu uma proposta surreal do Fenerbahçe. O presidente do Fenerbahçe deu um cheque em branco para ele. Cheque em branco. O Al-Nassr não rolou, né? Falou em quais jogadores que você quer e deu um prazo para o homem responder. Se eu fosse o Flamengo, se o Flamengo não está convicto, liga para o Jorge Jesus, ouça o que eu estou falando, diretor do Flamengo. O Jorge Jesus volta pro Flamengo. Pra você tá falando isso... O Jorge Jesus, uma coisa- o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, Receber esse um homem... WhatsApp, no mínimo, um áudio de WhatsApp tem que ter. O Jorge Jesus criou uma relação com o Flamengo, que é uma coisa que é inexplicável. Pois é, para mim ali o recado está dado. Né? Eu entendo que o Jorge Jesus, de bobo não tem nada, quando conversa com um colega da imprensa, em quem ele confia, e passa essas informações. Alguém acha que o Benja foi buscar essas informações sobre o Fenerbahçe, o desejo de volta, onde? Evidentemente que o JJ, ou direta ou indiretamente, né, ele faz chegar até o colega da imprensa aquilo que lhe interessa. Então seria, pelas palavras do Benjamin Bach, uma sinalização do Jorge Jesus com relação ao Flamengo. E aí que eu vou entrar com a minha opinião, né? Se o JJ manda sinais para o Flamengo, interesse em voltar ao clube, eu acho que é importante a gente entender o seguinte. Primeiro, JJ está na história do Flamengo e todo rubro-negro, sempre falo isso, desde quando ele foi embora para Portugal para comandar o Benfica, todo rubro-negro deve ser grato a Jorge Jesus. E por quê? Por tudo que ele fez pelo clube. Ele fez um grande trabalho. Ele é um ótimo treinador. Ele é melhor do que todos esses portugueses que passaram por aqui. Para mim, ele é o melhor de todos. Embora tenha sido derrotado até pelo Vitor Pereira em confrontos Benfica-Porto, para mim, ele é o melhor desses portugueses todos que passaram por aqui. E acho até que o melhor de todos os estrangeiros que passaram pelo Brasil em tempos recentes, nessa era atual. O fato dele não ter se destacado no cenário europeu, em outros países, além de Portugal, a meu ver, ele se deve mais à dificuldade de língua, ou uma certa timidez para trabalhar no lugar onde ele não fala o idioma. Não que isso seja obstáculo, acho que isso é superável, mas talvez para ele não seja. Tá? Ele, enfim, veja nisso uma barreira. Ele só estourou como técnico já mais velho, ele não apareceu tão novo com destaque, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. As coisas que o Flamengo de 2019 fez foram muito marcantes, e mesmo no Benfica, onde ele não conseguiu êxito nessa sua volta a Portugal, ele colocou o Benfica na fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Num grupo que tinha o Barcelona. O Barcelona estava em crise, não importa, era o Barcelona. Ele conseguiu avançar. E não venceu o Barcelona no Camp Nou, na Catalunha, porque o atacante Seferovic perdeu um gol absurdo no final daquela partida, quando teve tudo para marcar, o que daria até uma vitória, além da classificação para o mata-mata. O Jorge Jesus, em dezembro, se ele quisesse voltar para o Flamengo em dezembro, quando o Flamengo procurava técnico, antes de fechar com o Paulo Sousa, ele teria voltado. Os dirigentes publicamente deixaram muito claro, se pode concordar ou não concordar, está com o modus operandi, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, mas ficou muito claro que eles foram até lá e a intenção era trazer o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não sinalizou interesse em vir para o Flamengo. Ele já estava muito perto de ser demitido do Benfica, estava muito claro. Se ele chegasse para o Benfica na época e demonstrasse interesse em sair para o Flamengo, a chance de uma negociação amigável ali, ela evidentemente existiria. Porque para o Benfica seria melhor não pagar multa e abrir mão do técnico que ele já queria ver pelas costas. Já tinha acontecido a mudança no comando do clube, quando, recontratado em 2020, o técnico Jorge Jesus, Luiz Felipe Vieira era o presidente da equipe encarnada e ele tinha intenção de fazer com que o clube
retomasse seu caminho no futebol com o Jorge Jesus, que na época estava em alta em Portugal por conta de seu ótimo trabalho aqui no Brasil, e também para a questão política, né? O time voltando a vencer, JJ indo bem, ele ficaria numa boa, mas já houve resistência de parte da torcida, dos adeptos encarnados, quando ele voltou a Portugal, porque muitos não engoliram até hoje o fato de ele ter treinado o Sporting, um rival do Benfica em Lisboa. Na época isso foi amplamente divulgado, inclusive aqui no Brasil. Então, quando o Jorge Jesus ele volta e ele vê em dezembro do ano passado que não está dando certo, que a vida dele seria curta, eu sempre disse isso, ele tinha todo o direito de não querer vir para o Flamengo, porque ele acreditaria, certamente ele acreditava, que se permanecesse no comando do time, ele poderia eliminar o Ajax na Liga dos Campeões e avançar com o Benfica, como aconteceu. Sem ele, o time avançou, o time que ele montou, tá? O time que ele montou, com os jogadores que ele pediu, então, tem as digitais dele nessa classificação, mesmo fora do clube, porque o clube não foi transformado, o seu time, o seu elenco não foi transformado depois que ele saiu. Pelo contrário, foi ele que fez a transformação e esse elenco eliminou o Ajax. Está agora jogando contra o Benfica e dificilmente vai passar porque perdeu já em casa por uma diferença de 2 gols, 3-1. Então ele teve a chance de voltar ao Flamengo. Não voltou, é direito dele, não estou questionando. Não, eu vou ficar e tal. Mas, gente, o Flamengo não pode ficar esperando o Jorge Jesus. O Flamengo contratou outro técnico. O Paulo Sousa é tão bom quanto o Jorge Jesus? Creio que não. Creio que não. Posso até me enganar com o tempo, ele pode mostrar muito mais do que a gente pode esperar. É o técnico ideal para o Flamengo? Não sei. Saberei quando o trabalho dele amadurecer. O que eu acho que não aconteceu até agora também por conta de uma série de problemas internos. Já poderia estar no outro estágio. Responsabilidade dele, mas também de jogadores, de setores do clube. Ok? Mas é um trabalho em curso, é um trabalho de reformulação, é um trabalho que tenta se livrar um pouco do passado para criar um novo presente e um futuro melhor, porque o Flamengo ficou muito refém de 2019 e do Jorge Jesus. E discutir a volta do Jorge Jesus nesse cenário, eu acho que é se rebaixar demais. Nenhum clube pode se curvar a um profissional. O Flamengo tem um técnico. O técnico é o Paulo Sousa. Se o Flamengo estivesse sem técnico, o Jorge Jesus aí na pista, sem emprego, e houvesse a possibilidade, tudo bem. Mas pensar numa demissão do técnico apenas para contratar o Jorge Jesus seria se rebaixar demais. Se colocar à mercê de um profissional que teve a chance de voltar, que saiu porque quis, direito dele sair, mas saiu porque quis. E deixou o Flamengo na mão ali, porque sequer fez uma transição para uma nova comissão técnica, o que poderia ser realizado com a permanência de integrantes da sua comissão técnica por mais uma ou 2 semanas no Rio de Janeiro, até que a nova comissão técnica, que no caso foi a do Domenech Torrente, chegasse para trabalhar. O Flamengo ficou num hiato ali de uns 2 semanas sem ninguém para dar treino, tinha só o Maurício de Souza, que era aquele auxiliar técnico fixo que depois foi embora. Então o Jorge Jesus fez o que ele quis. Ok, direito dele. O Flamengo não pode ficar sempre à mercê do que quer o Jorge Jesus. Teve a chance de voltar, porque ele sabia, estava muito claro, que não teria vida longa do Benfica. Não voltou. Aí agora o Flamengo vai se curvar a isso, e ele vai aparecer aqui nos próximos dias, porque vai ter desfile de carnaval, ele vem assistindo no Brasil, é o que está sendo amplamente divulgado, para criar, a sua presença vai criar ali mais um burburinho. Né? Claro, tem direito de vir aqui quando ele quiser, mas vai criar um auê. Especialmente se o Flamengo não tiver bons resultados nos dias que vão anteceder essa chegada do Jorge Jesus para fazer um turismo no Rio de Janeiro. Então, o que eu penso? Se surgir uma situação favorável, Flamengo sem técnico, ele aparecer na pista, ok. Agora, demitir uma comissão técnica, que custa muito dinheiro, que vai pagar uma multa para ela, se for o caso, e contratar uma comissão técnica mais cara ainda, como a do Jorge Jesus, acreditando que o passado vai se repetir, não se repetiu no Benfica. Não há certeza de nada. O Benfica já teve glórias com o Jorge Jesus, mas quando o recontratou em 2020 não conseguiu repetir os mesmos feitos, embora tenha eliminado o Barcelona na Liga dos Campeões. Mas no âmbito doméstico, nessa temporada mesmo, com ele e sem o Jorge Jesus também, o Porto e o Sporting estão à frente do Benfica o tempo todo, perdeu para os seus rivais, a coisa não caminhou bem. Então, é inadmissível um clube, seja ele qual for, um grande clube, no caso o Flamengo, se curvar a um profissional. O Flamengo não pode fazer isso. O Flamengo tem que tocar a sua vida e prestigiar o seu treinador e tentar se livrar desse passado. Tê-lo como passado, uma lembrança da sua história, uma lembrança do momento de glórias, mas essas páginas têm que ser reescritas e com novos jogadores que vão surgindo. E se ilude quem imagina que o Jorge Jesus, se voltasse ao Flamengo, que ele iria repetir tudo igualzinho. Não, alguns jogadores que atuam, inclusive, atuaram com ele naquele período de sucesso, certamente não teriam vez, porque estão 3 anos mais velhos, porque o futebol muda. E ele já em 2020 já estava
modulando a equipe para novas formas de jogar e certamente faria outras mudanças. Inclusive, para quem tem essa cisma infantil, tola, de que o Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros, o Benfica de Jorge Jesus, nesses últimos tempos, jogava com 3 zagueiros. Se ele reembarcasse na nave rubro-negra a qualquer momento, nesse ano de 2022, ele poderia tranquilamente atuar com 3 zagueiros, como vem fazendo o técnico Paulo Sousa. Ou seja, muita coisa seria diferente. Certeza de sucesso não existe. A história do próprio Jorge Jesus do Benfica já mostrou isso para todo mundo. Mas, antes de tudo, o Flamengo, o seu torcedor, tem que ter altivez, né? Não pode ficar se curvando a uma pessoa, a um profissional, por mais importante que ele seja, por mais competente que seja. Nem pelo Zico o Flamengo fez isso, não vai fazer por Jorge Jesus. Era só o que faltava. Dizendo que nossas peças promocionais do canal, no Uso 360, as camisetas e as canecas do canal, que você pode comprar, pode adquirir dos links que você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, como também encontra o link para o curso online de jornalismo esportivo e para o nosso clube de membros do youtube.com/Mauro César. Mas eu quero convidar também você para participar, para se inscrever, melhor dizendo, no canal de cortes. Lá você encontra os melhores trechos das nossas lives. O canal de cortes do youtube.com/Mauro César. Também convido você a ler os textos semanais, fazendo a sua inscrição na Pingback. Semanalmente escreva na Pingback sobre futebol, uma nova plataforma de conteúdo, e você dela pode participar. Também aqui na descrição do vídeo você encontra um link que mostra de que maneira você pode ingressar nessa nova plataforma de conteúdo que é a Pingback. Toda semana textos meus sobre futebol nessa plataforma. E a Tabum, que todo sábado às 11 da manhã é um aplicativo de lives. Você faz download com o link que também está aqui na descrição desse vídeo. E todo sábado às 11 da manhã na Tabum eu faço live com quiz, perguntas e respostas sobre futebol, e o vencedor, o melhor daquela jornada, leva um prêmio de R$500. Todo sábado, 11 da manhã, espero você nesse sábado. Faça o download e participe no sábado que vem. Quem sabe você pode sair vencedor nessa disputa. Lembrando também que temos live na madrugada, dessa terça para quarta-feira. O Flamengo vai jogar contra o Talheres de Córdoba no estádio do Maracanã. Eu vou comentar esse jogo pelo SBT com a narração do Silva Júnior. Também estará nos comentários o Júnior Baiano e as reportagens do Flávio Vinick lá no Maracanã. E à 1h30 da madrugada de terça para quarta, a live aqui no youtube.com/Mauro César. Para você que está vendo o vídeo antes da partida ou antes da live, fica aqui também esse recado. É isso, valeu, saudações.